você da TV Atual, Record News, seja muito bem-vindo. Hoje o Revista Atual tá diferente, a gente está fazendo uma entrevista online, programa especial sobre a manifestação que vai acontecer nessa próxima terça-feira a propósito da taxa do lixo aqui em Lusiânia. Eu estou recebendo aqui hoje para poder comentar sobre esse assunto Johnny Cotrim e também o Noleto, eles que estão encabeçando aí essa ideia, além também tem a Miriam também que está encabeçando toda essa ideia. Hoje o programa ele é especial sobre esse assunto, exatamente para a gente poder entender e também pegar principalmente as opiniões das pessoas que entendem desse assunto, que sabem, né, sobre esse assunto, até porque essa taxa de lixo ela já teve uma queda dela lá atrás, né, lá em Valparaíso, essa taxa de lixo ela caiu. E agora a gente quer entender aqui em Lusiânia, será que realmente isso vai acontecer? Por que essa taxa de lixo está sendo cobrada? Uma boa tarde para você, Johnny, uma boa tarde para você, Noleto. Sejam muito bem-vindos aqui à TV Atual Record News. Boa tarde, Tibério, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com você. Agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde, Tibério. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui. É um prazer poder falar desse tema tão importante e tão caro para a população, não só de Lusiânia, mas do estado de Goiás inteiro, porque o que acontece em uma cidade reflete no estado inteiro. É justamente sobre isso que eu queria entender. Primeiramente, a taxa do lixo, ela é obrigatória? Olha, não, no meu entendimento não é obrigatória, porque o que a lei do novo marco legal do saneamento, que é o que os prefeitos e vereadores estão acusando por ser o culpado pela criação da taxa do lixo, né, dizendo até que essa lei obrigaria eles a criarem a taxa do lixo, é uma interpretação distorcida, porque na verdade ela diz que a coleta e destinação do lixo, né, deve ser sustentável financeiramente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não pode ser deficitária. Então o prefeito ele tem que destinar o orçamento corretamente, ele pode destinar de qualquer parte do orçamento livre da prefeitura. Ele não necessariamente precisa criar uma nova taxa. Ela abre a possibilidade de se criar uma nova taxa, sim, mas esse é o pior dos cenários porque cria mais uma tributação. Até porque, né, Johnny? Até mesmo aqui em Lusiânia nós tivemos aí um aumento de IPTU recente, né, de 8, 7%, e ainda com uma atualização do valor venal dos imóveis. Então a população já está sendo muito bem tributada, com aumento de tributação aí, e a criação de uma nova taxa é uma medida completamente, eu classificaria até como covarde, né, com a população de Lusiânia. Sim, o que acontece? A gente tem diversos relatos aqui de pessoas que realmente, pessoas que estão ali ganhando um salário mínimo, às vezes menos, e quando essa taxa veio, a pessoa teve que decidir. Eu compro meu remédio para hipertensão, eu compro meu remédio para qualquer outro tipo de doença que a pessoa possa ter, ou eu pago a taxa do lixo. E assim, uma coisa muito grave que está acontecendo aqui em Lusiânia é porque ela é embutida junto com a conta de água. Se a pessoa não tem condição de pagar a taxa do lixo, automaticamente ela vai perder o acesso à água, que é uma coisa grosseira que está acontecendo aqui na nossa cidade. Fui estudar bem, aprofundar bem sobre essa lei do marco de saneamento básico. Ela não é obrigatória, mas ela posiciona que o município, ele acione isso dentro da Câmara e que há uma votação acessível pelo Poder Legislativo, que no caso são os vereadores. Eles poderiam ter colocado lá um não e pronto. Não teria valido essa lei, não teria entrado em vigor essa lei. Mas como eles colocaram sim, essa lei entrou em vigor e a gente estamos pagando essa conta, né? Só que na minha visão, na questão de derrubar essa taxa de lixo, há possibilidade. Se eles aceitarem o nosso projeto, a qual também nós fizemos o projeto, extinguindo essa taxa de lixo e protocolar dentro da prefeitura, aceitar esse projeto de coração, realmente agora pensar no povo. Eu estou falando agora no contexto geral. Pensar na população, pegar esse projeto, extinguindo essa taxa de lixo, protocolando dentro da prefeitura, lá na Câmara Legislativa, assim como eles também se sentaram lá para votar e colocar o sim, eles podem protocolar lá, a maioria desses vereadores assinarem e retirar isso. Mas, eu vou falar o meu pensamento, mas se há alguma coisa, como eles também citam, que igual eu te falei que eu fiquei pesquisando, não só aqui na cidade de Lusiânia, como eu vi também que está no Valparaíso, no Ocidental, em vários lugares, eu fiquei observando os vídeos de alguns prefeitos falando, de algumas pessoas falando, e inclusive teve um que me chamou bem a atenção, onde ele fala assim,
A gente estamos tentando, até mesmo com esse valor que está sendo cobrado, colocar uma taxa única, acessível para a população. E ainda tentar ser mais sensível ainda para pessoas que têm o Bolsa Família, que são renda baixa. Você entendeu? Que eu ouvi falar isso. E também, além disso, por quê? Eles falam sobre essa lei também. Na questão da construção do aterro, aonde hoje é jogado um aterro no lixão céu aberto. Eles têm que ter um local onde eles vão ser jogados esses lixos e resíduos sólidos. Eles têm que ter local adequado, essa lei exige isso. Só que o que acontece? Eles precisam de uma certa verba, uma quantidade em valor, para poder essa construção ser feita. Eu estou falando do meu pensamento, aquilo que eu tenho visto. O que acontece? Candidatos também a vereador, que possam também estar nos assistindo ou vendo, a gente pedimos que vocês aceitem o nosso projeto, extinguindo essa taxa de lixo. Mas também eu quero ter um resultado objetivo pensando no contexto do povo, e não só na minha opinião, ou na minha forma de pensar. E foi o que aconteceu com os vereadores, eles só pensaram na forma deles, e não pensou naquilo que ia ser gerado dentro da população. Tudo que a gente faz tem consequência. E essa consequência hoje é essa. A população está revoltada, está nervosa. O que acontece no grupo também que eu ouvi algumas pessoas relatando e vi as pessoas questionando? Poderia ser uma taxa única, uma taxa acessível que cabe no bolso da população. Ouvir a gente. Ou também, Tibério, diminuir, além dessa taxa única, diminuir ainda para essas mães de renda baixa. Porque elas não têm condição de pagar o absurdo que está sendo cobrado. Tem mãe que está sendo cobrado o quê? R$16 de consumo e 58, 60, 80, que eu já vi, só de resíduo sólido. E sendo que ela está pagando de água R$16. Isso não estou falando aqui da boca para fora. Eu tenho provas daquilo que eu estou falando. Tudo que nós estamos falando, eu e o Johnny, nós temos transparência naquilo que a gente falamos. Inclusive, tem um cara amigo nosso, a qual também está dentro dessa bancada, só teve ausente nessa votação, ele mesmo postou essa conta também, uma dessas contas também para nós. Aonde a pessoa estava só com R$16 para pagar de conta de água, e a taxa de lixo era R$80, 86. Que cúmulo a gente chega no nosso Lusiânia, né? Essa é a minha visão geral. Entendi. Então, vocês creem, então, na possibilidade, talvez, dessa taxa do lixo ela ser completamente... ela cair, né? Vocês acreditam nessa possibilidade. Então, quer dizer que se a população de Lusiânia se movimentar, na opinião de vocês, é possível, então, que a taxa ela caia? Eu acredito em duas formas. Primeiro é a forma via a Câmara Municipal da cidade, que para mim seria a forma ideal. Porque os vereadores causaram a insatisfação da população e os vereadores deveriam retroagir e tirar. Mas se os vereadores, por fim, não fizerem o trabalho deles, que é ouvir o povo, a gente vai ao Ministério Público, a gente vai na Justiça e a gente vai tentar derrubar essa taxa por qualquer meio cabível que tiver. E para isso, assim, óbvio, a gente aqui no Lusiânia nunca tocou uma ação dessa, nunca tocou um movimento desse, então eu fiz questão de convidar o Noleto, que veio de Goiânia, para assessorar a gente aqui em Lusiânia, se disponibilizou totalmente a estar contribuindo, a estar ajudando, e veio de lá para cá para estar colhendo assinaturas, para estar pressionando, para estar trabalhando junto com a cidade em prol de uma Lusiânia sem taxa do lixo. É exatamente isso, cara, e me tocou muito o convite do Johnny, porque eu fiquei absolutamente revoltado com a criação da taxa do lixo na minha cidade natal, que é Goiânia, e eu pensei, putz, não dá para ser pior do que isso, porque lá em Goiânia eles criaram uma taxa do lixo, também no mesmo contexto, após um aumento de IPTU recente na mesma legislatura, né, e quando o Johnny me contou do que estava acontecendo aqui em Lusiânia, eu fui parar para olhar, falei, caramba, eles conseguiram ser piores do que estão fazendo lá em Goiânia. Porque aqui, para vocês terem noção, lá em Goiânia estão cobrando uma taxa fixa de todo mundo, que já é penoso para a população e é injusto, e deve ser derrubada, assim como teve a primeira votação de um novo projeto que derruba a cobrança da taxa do lixo, vai tendo a segunda votação, nós estamos aqui na pressão, na expectativa para que derrube também em Goiânia, e aqui eles estão cobrando com base no consumo de água, ou seja, se você regar o seu jardim na sua casa, se você tomar um banho 2 minutinhos mais demorado, você vai pagar mais taxa do lixo, porque eles presumem que a quantidade de água que você utiliza
quer dizer que você está gerando mais lixo, que não tem não quer dizer, não é verdade isso, sabe? É simplesmente uma forma de tirar dinheiro do bolso da população. E eu recebi relatos aqui hoje em Lusiânia, né, conversando com o pessoal nas ruas, coletando assinaturas do abaixo-assinado, que está sendo aí tocado pelo Johnny, muito bem coordenado, e as pessoas estão falando, olha, eu estou pagando só de taxa do lixo R$100, R$150, e nós recebemos diversas faturas de pessoas mostrando. Isso, como o Johnny muito bem pontuou, é um completo absurdo, porque se você não tem dinheiro para pagar a taxa do lixo, você também não pode pagar a água, porque a cobrança é junto, inclusive ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Então você fica sem água se você não tiver dinheiro para pagar esse imposto que foi criado de forma completamente absurda, eu diria até que atropelando, né, não escutou a população e tudo mais, e de uma hora para outra você tem que escolher de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar a taxa do lixo, porque eu não posso ficar sem água. Bom, uma coisa que eu acredito que seja até importante destacar é porque a gente está falando de uma ação que está sendo feita próximo ao ano das eleições de 2026. Muitas pessoas diriam, talvez, que esse seria um movimento, digamos assim, oportunista. Como que vocês recebem esse tipo de crítica? E sim, ele seria oportunista dado que ele está próximo das eleições? Não, de forma alguma. No meu entendimento, né, eu que acompanhei de longe até me empenhar aqui presencialmente, eu vejo como oportunista a Câmara Municipal de Lusiânia, que colocou essa taxa contra a população. Qual seria o interesse da Câmara Municipal de Lusiânia de cobrar um imposto tão alto e tão penoso da população? Então, acho que toda mobilização é muito válida, né? Inclusive reforçando a manifestação que vai acontecer na terça-feira, dia 25, às 10 horas, em frente ao Balão da Santa, né? Justamente onde a gente vai apresentar ali uma solução. Primeiro, nós estamos tentando uma solução política em que os vereadores regressem, né? Que eles voltem atrás do absurdo que eles cometeram, que eles tenham a chance de se redimir com o povo de Lusiânia, que o povo de Lusiânia tá vendo, tá atento. Eu tenho rodado o estado de Goiás inteiro, eu não tenho visto uma população tão engajada em prol de uma pauta tão justa como eu tô vendo aqui em Lusiânia. Isso, na verdade, me enche de esperança de saber que a população tá vigilante. Então, a primeira opção, nós temos até terça-feira para que os vereadores apresentem um projeto que resolva essa demanda da população e cesse essa cobrança abrupta. E nós estaremos lá ajudando, elogiando os parlamentares que tomarem uma postura correta, de justiça para com o povo de Lusiânia, e se eles não quiserem levar para frente, tá tudo bem. Nós temos um abaixo-assinado muito grande de pessoas ali que não estão pensando em oportunidade de aparecer em nada. As pessoas estão pensando em acabar com a taxa do lixo. Ninguém está assinando porque acha o Johnny bonito ou porque gosta dele. As pessoas estão assinando porque elas também sentem o peso da taxa do lixo. E se os vereadores não quiserem se redimir com a população de Lusiânia, nós vamos expor isso para toda a população e vamos levar à frente a nossa ação popular e a representação do Ministério Público para apelar aí pelo método jurídico, porque eu acho que não faltam motivos para derrubar essa taxa. Uma coisa que me deixa muito chateado aqui na cidade é porque os vereadores, eles ouviram a população. Eles saem às ruas, eles estão na Câmara Municipal. Vários vereadores citaram que teve relato de pessoas, de eleitores deles, que chegaram até eles e falaram que essa taxa era injusta, era abusiva e que tinha que rever. Mas até então eles não tomaram nenhuma atitude, até que a gente começou o movimento. E quando o vereador, inclusive isso aconteceu, Tibério, eu fico muito chateado, um vereador subiu na tribuna para chamar um movimento que iniciou por uma popular, pela Miriam, de bando de oportunistas. Isso me deixa muito chateado, porque a Miriam iniciou isso de livre e espontânea vontade dela. E aí foi juntando pessoas ao redor dela, ela foi escolhendo quem ela queria, com quem ela queria trabalhar. Eu agradeço muito aí ela ter me escolhido, me indicado para estar junto nela com essa luta. E a gente está lutando juntos. Eleição é daqui a um ano. A eleição, óbvio que vai eleger os deputados, os senadores. Muito provavelmente, às vezes não vai estar nessa eleição. Então, eu fico muito chateado em ver um vereador aqui da cidade chamar a população de oportunista, porque foi isso que o vereador falou, bando de oportunistas, citando um colega nosso que está ajudando também, e o grupo como um todo. E assim, olha para vocês verem a dificuldade. A gente tem andado aqui pela cidade, a cada 100 pessoas que a gente fala, 92 assina, 92 está disposta. E tem um grupo que eu entendo
que às vezes é comissionado, às vezes tem ligação ali com a prefeitura e acaba não querendo assinar abaixo-assinada. Por quê? Porque está na máquina pública. Mas unanimidade, a população está contra. Está contra. E até mesmo aqueles que não querem assinar elogiam o nosso trabalho e falam que tem que ser feito. E que bom que está sendo feito. Então, essa é a resposta que estamos tendo da rua. Essa é a resposta que estamos tendo da população. Eu fui em bairros diferentes na cidade e é todos o mesmo ponto de vista. É uma cobrança injusta, é uma cobrança basicamente ilegal que está sendo feita, porque o não pagamento da taxa do lixo pode tirar o direito à água. E isso é injustificável. E vocês, enquanto organizadores desses movimentos, de todo esse movimento, vocês imaginavam que ia ter a adesão que teve? A visão que eu tô tendo, literalmente, é algo bem positivo, né? Bem positivo, porque, igual eu falei, eu criei o grupo por criar, não achei que ia ter essa proporção, eu não achei que ia correr essa percussão como correu a quantidade de participantes, e aumentamos, e teve que criar outros grupos, porque não estava suportando mais, e eu vi que isso aí não era só concentrado no Jardim do Ingá, ou só no bairro do Parque Faro, que eu moro no Parque Faro, aqui perto do Mingoi, no Marília. Eu vi que esse problema não era só no nosso setor aqui, a gente viu que é em toda a cidade. Eu comecei a ver com esse grupo as solicitações e as reclamações das pessoas, da população, algo que era para os vereadores estar fazendo. E eu, como uma mãe, como um povo do povo, quando eu criei esse grupo também, ainda eu falei, eu não quero bandeira política, eu quero que a população acorde, eu quero que a população veja e comece a falar, porque se começar a falar, a gente vai ter um resultado, mas a gente reclamar e não se posicionar, a gente nunca vai ter um resultado, a gente vai ficar sendo submetido a pagar essa taxa e até mesmo outras que podem vir estar em vigor. Então, quando começou a gente pegou, fizemos o grupo, eu estou tendo uma visão geral desse grupo, tanto de queixas, reclamações, contas que a gente temos acesso que está duplicada, um valor absurdo para pessoas que são de baixa renda, Bolsa Família, pessoas que necessitam do governo. Perdão, o vento aqui me atrapalhou. Essas pessoas que dependem de um auxílio do governo, essas pessoas que são mães solos, que têm umas necessidades básicas, elas não estão sendo atendidas nesse ponto. Eles não observaram que existe mães solos, e desde de Lusiânia, que depende também deles. A gente dependemos que o poder fala ao nosso favor aquilo que a gente não podemos falar lá dentro. A gente precisamos que eles venham a favor de nós, que eles venham criar lei a favor de nós, que eles venham fazer um bom serviço, um bom trabalho, a qual eles estão sendo ali submetidos naquele cargo. E no grupo, quando eu observei isso, eu tive várias queixas, não somente dessa taxa de resíduo sólido, só que na questão dessa taxa, a percussão que teve foi enorme. As pessoas de Lusiânia estão inconformadas. O município do Jardim Gá, em peso, estão assinando a petição, não querem essa taxa. Você está entendendo, Tibério? As pessoas literalmente estão revoltadas, porque elas estão se sentindo traídas, assim como eu me senti. Olha, quando eu entrei no movimento, eu entrei através de um convite do irmão meu que recebeu o link. Até então, eu nunca tinha visto a Miriam. E eu vi algo acontecer que eu falei, nossa, o povo da cidade está acordando. O tanto de gente entrando e falando, eu quero ajudar, eu não aguento essa taxa, isso é um absurdo. Eu não imaginava que a população de Lusiânia estivesse tão atento e tão preocupada com a situação que a gente vive aqui no país inteiro, que são altos impostos, altos tributos, e a população não aguenta mais. A gente tem aqui em Lusiânia condição que o poder público, que a prefeitura arque com esse custo. E a população sabe disso. Por isso, a grande revolta das pessoas. De fato, eu não imaginava que a mobilização popular estaria tão forte, tão engajada e querendo tudo o mesmo resultado. Que seja rediscutido e que acabe essa taxa do lixo. Cara, eu particularmente fiquei muito surpreso, como eu havia dito anteriormente, porque ver a população tão engajada até me enche de esperanças, porque é comum a gente encontrar a população mobilizada contra pautas impopulares, né, promovidas aí por seus parlamentares e seus prefeitos, e no ano da eleição eles esquecerem. E eu vejo o pessoal falando que
eles não vão esquecer do transtorno que esses políticos que se omitem em desfazer a taxa do lixo estão causando para elas todo santo dia, todo mês lá quando tem que fechar a conta. É um transtorno muito, muito grande, sabe? Então eu me surpreendi e eu tenho certeza que essa movimentação como um todo, que não vai acabar na manifestação de terça-feira, que não vai acabar no abaixo-assinado, ela vai surpreender muito, porque se a gente consegue se juntar e mobilizar em prol de uma causa justa, isso deixa um recado muito claro para a classe política, que eles não estão soltos, o povo está na coleira, segurando eles, vigiando o que eles estão fazendo de bom e de errado. E o que for bom vai ser aplaudido e premiado pela população, e o que for ruim vai ser punido e repudiado pela mesma população que colocou eles lá dentro. E eles estão preocupados, né, Noleto? Ah, demais, com certeza. Inclusive, eles tentam atacar justamente, falando, fulano tá tentando aqui simplesmente ser oportunista, fulano foi suplente de vereador e não ganhou, sabe? E eu até respondi para um deles, não sei se convém citar o nome deles aqui, mas um deles acabou dizendo, mas você é suplente, o que você quer falar? Eu fui eleito com 1.300 votos. Eu falei, cara, eu prefiro estar ao lado de um suplente que luta por causas justas e que não vende a própria alma ao diabo, do que com um mandatário que tá traindo o povo que confiou o voto, algo valioso para ele. E ele tá traindo, lutando contra os interesses da prefeitura, indo ao favor dos interesses do prefeito, que não são interesses da prefeitura, do prefeito, tá? E não dos interesses da população, muito menos da prefeitura de Lusiânia. O que eu gostaria de entender agora é o seguinte: vocês vão tentar, então, pela via legislativa, então, nesse caso, vocês vão tentar convencer, então, vereadores do município, né, a basicamente tentar fazer alguma mudança, talvez, quem sabe, mudar o voto, enfim, tentar reaver de novo esse projeto e tudo, né? E se porventura a parte legislativa não der certo, qual é o próximo passo? O que vocês pretendem fazer nesse caso? O que acontece? Eu acho que, como eu já tinha falado, eu acho que o interessante é que os vereadores botem o pé no freio e escutem a população. E se, caso eles não retroajam, eles não escutem a voz do povo, aí a gente vai entrar com ação judicial, a gente vai entrar no Ministério Público, a gente vai entrar com ação civil pública contra esse absurdo, porque é um absurdo. E assim, é tão um movimento popular que começou aqui, que a gente não tinha advogado, a gente não tinha assessoria jurídica, foi um movimento que começou do povo. Foi quando eu chamei o Noleto e ele ofereceu dar o suporte da forma que for necessária. E é isso que ele está fazendo. Ele está trazendo o suporte jurídico e o suporte de mobilização. É isso. E a gente pode até estressar, né, os cenários. O primeiro cenário é o melhor de todos, que os vereadores tenham humildade e voltem atrás, que regressem e acabem com a taxa do lixo. Se eles não tiverem nenhum esforço nesse sentido, ou se tiverem uma iniciativa lá de protocolar um projeto que não for para frente, a gente vai levar pela via judicial. E se pela via judicial não der certo, aí o caminho vai ser o colapso, infelizmente, e não é um colapso promovido por A, B ou C, e sim pela própria decisão da classe política de Lusiânia de criar a taxa do lixo, porque vai chegar num ponto tão insustentável que as pessoas vão entrar em inadimplência e parar de pagar a conta de água, porque a conta não fecha. Imagine uma pessoa que está pagando R$150 por mês de água. Ela está pagando ali R$1.800 praticamente por ano para a prefeitura. Isso aí faz falta pra caramba, gente. Isso aí não fecha as contas. Nosso país vive em crise, num péssimo momento financeiro. Então as pessoas não vão ter dinheiro para pagar a taxa do lixo, em consequência elas também não vão conseguir pagar a conta de água, porque tem essa vinculação inconstitucional, inclusive, né? E as pessoas não vão pagar, vão perder o acesso à água, né? Que é uma coisa que trata até da dignidade das pessoas. E tirar esse direito das pessoas ter acesso à água encanada e ao esgoto tratado é aviltar contra a dignidade das pessoas. Então o cenário é esse: se a classe política não tiver a humildade de voltar atrás, ela vai causar um transtorno tão grande para a população, que vai causar um transtorno sistêmico, que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar as contas mais. Ô, Tibério, eu queria só relatar uma coisa também que é muito importante. A primeira vez que esse projeto foi votado, ele foi redigido pela prefeitura, pelo prefeito da cidade, no dia 24 de dezembro. Foi enviado para a Câmara no dia 26 de dezembro, após o Natal, onde todo mundo estava pela festa, pelo Ano Novo. Ele foi votado pelos vereadores em uma única sessão.
no dia 27, passou pela Câmara a primeira vez, foi para a sessão de temática, voltou para a Câmara, foi aprovado novamente por unanimidade, e eu quero destacar aqui, teve 2 vereadores que votaram contra. O Nelson votou contra na época e o Valtinha votou contra. A gente tem que expor a verdade. E depois de ser aprovado na Câmara novamente, voltou para a mão do prefeito e foi sancionado no mesmo dia. Olha se não é um absurdo, um atropelamento do processo legislativo que aconteceu aqui em Lusiânia. É isso que eu quero deixar claro. Foi votado esse projeto de lei em 3 dias. Começou dia 20, foi 4 dias, né? Começou dia 24 pelo prefeito, dia 25 ele dormiu ali na prefeitura, no dia 26 foi para a Câmara dos Vereadores, no dia 27 foi aprovado por unanimidade, sem discussão, sem estudo técnico, sem nada. Eles não estudaram o que estava fazendo. E os vereadores ainda tiveram a pachorra de chegar às pessoas e falar: votamos porque fomos obrigados devido a uma ilação do marco legal do saneamento básico, senão a prefeitura ia perder recurso. Isso é o mais absurdo que eu acho. É mentir para a população e querer fazer a população de idiota. Tibério, eu acredito assim, que no projeto que a gente temos em mão, ele sendo protocolado, no caso, e assinado por esses vereadores que colocaram sim, ou até aqueles que ficou também ausente na sua votação, eles sendo assinado por cada um desses vereadores, eles realmente pensando na população, ele sendo protocolado dentro da Câmara, logo vai ter uma vigência. Tem um certo prazo, um tempo, você está entendendo? Não é de imediato, não é um resultado, eu protocolei hoje e quero que ele seja sancionado, no caso, eu quero que ele já entre em vigor ainda hoje, não existe. Isso aí não existe. Existe uma série de questionamentos, existe uma série ainda de coisas para poder ser feito diante disso. Mas, primeiro, o projeto ele vai extinguir a taxa de lixo, ele vai retirar essa taxa que Lusiânia hoje está enfrentando. Eles assinando isso, eles vão estar protocolando, juntamente com a assinatura deles, no contexto geral, todos, vão estar protocolando dentro da prefeitura. Quando eles protocolar isso, vai começar a ter efeitos, porque aquele poder legislativo, ele votou, sim, e o mesmo poder legislativo está retirando, assinando um não para poder, no caso, assinando sim para poder retirar, aceitando o projeto a qual a gente vai ser entregue na mão deles, para poder retirar e rever essa situação, a qual está criando um colapso. Eu vou dizer logo na forma mais geral e português, está criando colapso. Muitas pessoas não estão tendo condições. Muitas pessoas vai até acabar, podendo até mesmo chegar ao ponto do extremo de cortar a água da sua casa, porque não tem condição. Você me entende? Então, esses vereadores, eu falo para vocês, se vocês aceitarem esse projeto, assinar, a população vai ver que vocês estão a favor da população. A gente não estamos aqui para poder atacar. Às vezes as pessoas interpretam, Tibério, uma forma de defesa como ataque. Às vezes a minha fala pode soar como ataque para alguns candidatos, assim como eu ouvi. Nós não estamos aqui para atacar. A gente estamos aqui para tentar resolver aquilo que não houve um consentimento ou então uma questão da população unida daquela Câmara e ouvir a população. Não houve uma ação pública, não houve um certo divulgamento que essa lei estaria sendo votada dentro da Câmara de Lusiânia. Não teve. E mesmo também que teve, não chegou ao alcance como está chegando hoje. Você está entendendo? Pela falta de divulgação. Eu vou falar assim na questão que muitos, às vezes, postam nas suas redes sociais quando vai ter um projeto, quando vai haver um evento, eles divulgam para todo canto e alcança a quase 90% estimado da população, alcança. Mas o que aconteceu? Não houve essa divulgação como quando há alguma ação social, algum projeto que eles acham que não vai gerar alguma coisa do tipo, não houve a divulgação também dessa questão do marco saneamento básico, não houve essa divulgação, você está entendendo? Então, assim, eu falo para todo mundo, se os vereadores que estão aqui nos ouvindo tiver uma consciência ou um carinho ou um afeto, realmente sentir a dor do povo, eles vão aceitar esse projeto nosso. Que esse projeto, quando eu falo nosso, é no geral, é um projeto da população.
extinguindo a taxa de lixo, é isso. É pronto, agora é pensar na gente. E quando ela for aceita por eles, a gente temos que ter uma certa espera ainda. Então, eu peço também que a população, ela entenda que existe uma série de coisas ainda, até ser protocolado, ser acionado, ser votado novamente, botar ali para dentro da Câmara. Existe todo o processo para tudo nessa vida. Não é tudo assim, eu vou protocolar hoje, os vereadores já aceitaram, então mês que vem, mês de dezembro, já não vai vir sendo cobrado essa taxa na nossa conta de água. Não existe isso. Você está entendendo? Existe que sim, pode até mesmo que em janeiro, eles aceitando esse nosso projeto, em janeiro, fevereiro, já pode sim que já venha sendo, já não venha nas nossas contas esse valor dessa taxa de lixo. A qual até mesmo, eu cito novamente, no IPTU ela tem outro nome, né? No IPTU do cidadão de Lusiânia, ela é cobrada como manejo. O nome lá é manejo. No nosso, da conta da água, já é outro nome. Mas é a mesma coisa, o mesmo objetivo. Se é manejo de lixo, é uma taxa de resíduo sólido também de lixo. É a mesma coisa, não existe diferença entre elas. Muito bem, muito bem. Bom, a gente vai seguindo então aqui. E vamos fazer o seguinte, a gente vai com um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Neste domingo, confira o melhor da informação na sua TV. Boa tarde, no seu Domingão. Com ele, o homem que chuta o balde, Charles Nunes. Jornalismo comunitário, prestação de serviço, muito humor e reverência para você. É neste Domingão, 12:30, na TV Atual, Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. O Hora News Local está no ar em 2 momentos importantes do seu dia. De segunda a sexta, das 10:30 ao meio-dia e das 3:30 às 6 horas da tarde. As notícias mais relevantes da nossa região, com agilidade e credibilidade. Hora News Local. Informação no tempo certo, para quem não pode esperar. Aqui, na TV Atual Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. A qualquer momento, a notícia pode chegar. E se tem notícia, tá no ar. Minuto News. Os fatos mais quentes, em tempo real. Direto para você, na programação da TV Atual Record News. Minuto News. Informação rápida. Notícia de verdade. Fique ligado. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. Você está procurando por um refúgio perfeito para relaxar e se divertir? Então venha para Caldas Novas, a cidade das águas quentes. Não perca a oportunidade de experimentar a magia de Caldas Novas. Reserve sua diária agora e aproveite ao máximo sua estadia conosco. Seu nome está sujo? Não tem crédito no mercado? Eu, Luiz Fernando, irei devolver a sua dignidade, recuperando seu crédito através do Código de Defesa do Consumidor, artigo 42. A Crédito Limpo tem a solução para você. Me chame agora no WhatsApp que irei resolver o seu problema. 64 99260 6830. Crédito Limpo. Entre em contato pelo WhatsApp 64 99260 6830. Jornal Gazeta do Estado. Faça suas publicações de editais no jornal de grande circulação em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Solicite seu orçamento pelo e-mail comercial@gazetadoestado.com.br ou ligue 62 3249 8883. Acesse gazetadoestado.com.br e aproveite o nosso conteúdo 100% aberto para você. Vinícius Portugal e Elbi Messias deixam você bem informado sobre os bastidores da política de Goiás, Minas Gerais e do Brasil, no Conexão Atual, de segunda a sexta, 7 horas da noite, aqui na TV Atual, Record News. Rato e barata, formiga e toda praga, afasta
3091 50 50, não tem praga que aguenta. 3091 50 50, não tem praga que aguenta. Pasta Rosa Serviços, excelência no gerenciamento de pragas urbanas. 3091 50 50. Estamos de volta, né? Nesse sabadão de feriado. Espero que você tenha aproveitado esse feriado. Estamos diferentes, estamos de um jeito diferente. Hoje o programa é um programa especial. A gente está recebendo aqui, fazendo aqui diversas entrevistas para poder entender exatamente essa movimentação que está acontecendo em Lusiânia. Estamos online aqui, tanto que eu estou aqui no meu quartinho aqui, justamente para poder conversar tanto com o Noleto, bem como também com o Johnny Cotrim, eles que estão fazendo, né, estão encabeçando então toda essa movimentação aqui na cidade de Lusiânia, a propósito da taxa do lixo, algo que já vem chamando a atenção há pelo menos já um mês, né? A população, ela se juntou contra a taxa do lixo, isso começou a partir de grupos do WhatsApp, né? A idealizadora, a Miriam, ela estava, enfim, vindo de Taguatinga, aqui para a região, e aí ela decidiu montar um grupo para colocar os seus amigos, e depois, quando ela viu, os grupos explodiram, e não somente a demanda do lixo foi um dos pontos discutidos, mas também dentro daquele grupo era possível ver também diversos outros pontos. Então a gente está querendo aqui exatamente dar esse espaço, esclarecer e para também explicar o motivo, por que há essa taxa, né, em primeiro lugar, e evidentemente quais são os passos que esses manifestantes eles desejam dar. Inclusive, essa manifestação agora, né, Johnny e também Noleto, ela está marcada então para essa terça-feira, é isso? 10 horas da manhã vai começar a concentração ali no balão da Santa, em Lusiânia, às 10 horas da manhã. Espero que a população esteja lá com a gente, para poder também mostrar a força para a gente também. E também que esses vereadores, eles venham observar e venham ver a população também, venham ouvir a gente lá também. Não se escondem, porque agora está na hora de vocês mostrarem que está junto com a gente. Saia para fora daquela prefeitura, venha falar com a gente, venha também mostrar que está do lado da gente de verdade. Venha aceitar o nosso projeto, protocole ele dentro da Câmara, olha pela nossa população. Hoje eu vou falar algo agora assim na questão da minha religião. O Senhor fala para a gente orar pelos nossos líderes que estão no poder. A gente oramos pelos nossos líderes. Nós oramos por cada um de vocês. Agora está na hora de vocês também interceder por nós, por este povo carente, por este povo que necessita, pelos órfãos, pelas viúvas, que necessita desse povo, que necessita de vocês, a qual a gente confiou nosso voto. Só isso, Tibério. Às 10 horas da manhã, a gente estaríamos concentrados no Balão da Santa, em Lusiânia. Bom, e uma dúvida que eu gostaria de ter, isso é uma dúvida, acredito, muito importante, é o seguinte: a gente sabe que não só Lusiânia, como qualquer município, tem suas mazelas. Vocês acreditam que esse é um movimento único para resolver isso? Vocês acham que essa mobilização ela pode impactar politicamente Lusiânia no sentido, talvez, a população entender que tem a voz? Eu queria entender o pós. Depois que todo esse processo tiver passado, independente se foi uma resolução ou não, independente se essa resolução ela foi por meio jurídico, se ela foi por meio legislativo, enfim, depois de tudo passado, o que se espera, caso positivo e caso negativo? A gente falamos que a única coisa que nós pedimos desse povo é que simplesmente dê força para a gente no dia da manifestação. Tire esse dia, converse com o patrão, ou o patrão também, que é o comerciante aqui de Lusiânia, que tem sua empresa em Lusiânia, e também não está inconformado com essa taxa de resíduo sólido, está pagando absurdo, porque eu também tenho queixa de pessoas que são comerciantes. Pega também, tira esse dia, desde esse dia do dia 25, vamos para a luta com a gente, vamos falar com a gente. Lusiânia tem que caminhar junto, Jardingá tem que caminhar junto com Lusiânia. Eu até questionei no grupo
que teve um candidato a qual ele fala assim que Lusiânia, ele não cita o Jardim do Ingá, ele tenta fazer uma divisão. Só que nós não temos uma divisão. Lusiânia é uma só pessoa, é um só povo. Lusiânia e Ingá são unidos. Eu falo que Lusiânia e Ingá têm união. Eles achou que o povo ia ficar calado. Você entendeu? E na questão da petição, gente, nós não estamos cobrando. Eu vou voltar a repetir, assim como o Johnny fez o vídeo, passo a passo, ensinando como você assinar, e uma forma mais também segura dos seus documentos, dos seus dados. A gente está o tempo todo sendo transparente com essa população, Tibério. Uma coisa que a gente vemos, e tudo que nós falamos no grupo, ou que a gente vamos nas redes sociais falar, o engraçado é que tudo vem à tona. As próprias pessoas a qual a gente demos o poder legislativo, eles veem algum deles já poder manifestar e até mesmo confirmou coisa que a gente já estava falando, você está entendendo? Então, assim, eu falo sobre a petição agora. Eu peço que vocês assinem, ainda dá tempo sim. Precisamos de um máximo de assinaturas de vocês. A gente precisamos que você confie na gente. Precisamos também desse voto de confiança na manifestação. Precisamos também desse voto de confiança nessa petição. Assine, compartilhe, chama o povo. Avise seu vizinho, qualquer pessoa que vota dentro de Lusiânia. Você que deu o poder legislativo a cada vereador, você que saiu da sua casa, enfrentou fila, para poder votar em cada um deles, que podia estar representando você, a sua casa, a sua família. Algo que eles não fez. Eu vou voltar a repetir, eu me senti traída por não saber disso, e quando eu fui assustar, já estava pagando. Não tinha nem noção daquilo que eu estava pagando. Quantas pessoas dentro de Lusiânia e da Jardim Ingá que ainda também não sabem desse absurdo. Vocês estão pagando algo sem saber. Observe a conta de água de vocês, veja o que estão sendo cobrado, o valor que estão sendo cobrado. Se você também acha isso um absurdo, tenta entrar em contato com a gente, fala com a gente, assine essa petição, porque você está dando até mesmo o poder para a gente poder estar representando vocês. Sim, a gente decidiu marcar a manifestação já para terça-feira para dar um recado, porque o foco nosso é dar o recado aos vereadores. A gente não está aqui para brigar, a gente não está aqui para arrumar confusão, a gente está aqui para contar para eles o que aparentemente eles não estão escutando das ruas. O povo não quer a taxa do lixo. Então a gente marcou para terça-feira, 10 horas, em frente à prefeitura. Não vai ser aquela manifestação longa de arrastar o dia, não. Vai ser um recado. Então eu conto com a presença de você, que queira estar na manifestação, ela vai ocorrer 10 horas. A gente vai fazer uma concentração no Balão da Santa da cidade para fazer um caminho até a prefeitura, com quem estiver disposto a estar conosco. E eu conto com a sua presença. E vamos dar esse recado para os vereadores e para os prefeitos. Para o prefeito, né? E assim, eu gostaria de saber, será que eles vão ter coragem de esperar o povo com a porta da prefeitura aberta? Com a porta da Câmara dos vereadores aberta? Será que eles terão essa coragem? Ou eles vão virar as costas pro povo e fugir da população da cidade? E fugir do recado que o povo quer levar para eles? Essa é a pergunta que fica. E você está convidado para estar com a gente. 10 horas na porta da prefeitura, 9 horas no Balão da Santa. O nosso objetivo é ter pelo menos um único vereador decente na cidade de Lusiânia que vai ter a humildade de voltar atrás. Então, às 10 horas da manhã, nós estaremos lá, como o Johnny muito bem disse, mostrando a nossa insatisfação para com esse absurdo da taxa do lixo. E se nenhum vereador tiver a humildade de voltar atrás, nós temos plano B, temos plano C, e o que não dá é para aceitar essa taxa do lixo. Então, nós recorreremos à via judicial e essa manifestação vai ser importantíssima para conscientizar a classe política que parece míope, que parece cega, que parece surda, para com os anseios da população de Lusiânia. Então, se eles não estão escutando, a gente vai gritar mais alto. Obviamente, é uma manifestação pacífica, de pessoas de bem, de pessoas honestas que estão simplesmente ali decepcionadas com a própria classe política, né? E vale ressaltar também, né, o caráter dessa manifestação, até respondendo o excelentíssimo líder do governo na Câmara dos vereadores, que diz que é uma manifestação oportunista. Essa manifestação ela é tão oportunista que ela
enquadra pessoas de diferentes espectros, de diferentes linhas ideológicas, diferentes linhas partidárias, e todas elas estão unidas por um acordo. Nós não vamos falar do presidente, nós não vamos falar do governador, nós não vamos falar de Bolsonaro, de Lula, nada disso. Nós esquecemos todas as outras pautas para na terça-feira, dia 25 de novembro de 2025, no Balão da Santa, aqui em Lusiânia, a gente tratar da taxa do lixo de Lusiânia, tratar do bem-estar e da dignidade da população de Lusiânia. Essa é a única pauta, ela une pessoas de A a Z. Então, se você concorda com o político A, vá. Se você concorda com o político B, vá. Com C, vá. Desde que você não aceite ser tratado como um mero hospedeiro pro sanguessugas da Câmara Municipal que quer tirar mais dinheiro do seu bolso. Muito bem, muito bem. Bom, a gente vai seguindo então aqui. E vamos fazer o seguinte, a gente vai com um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Neste domingo, confira o melhor da informação na sua TV. Boa tarde, no seu Domingão. Com ele, o homem que chuta o balde, Charles Nunes. Jornalismo comunitário, prestação de serviço, muito humor e reverência para você. É neste Domingão, 12:30, na TV Atual, Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. O Hora News Local está no ar em 2 momentos importantes do seu dia. De segunda a sexta, das 10:30 ao meio-dia e das 3:30 às 6 horas da tarde. As notícias mais relevantes da nossa região, com agilidade e credibilidade. Hora News Local. Informação no tempo certo, para quem não pode esperar. Aqui, na TV Atual Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. A qualquer momento, a notícia pode chegar. E se tem notícia, tá no ar. Minuto News. Os fatos mais quentes, em tempo real. Direto para você, na programação da TV Atual Record News. Minuto News. Informação rápida. Notícia de verdade. Fique ligado. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. Você está procurando por um refúgio perfeito para relaxar e se divertir? Então venha para Caldas Novas, a cidade das águas quentes. Não perca a oportunidade de experimentar a magia de Caldas Novas. Reserve sua diária agora e aproveite ao máximo sua estadia conosco. Seu nome está sujo? Não tem crédito no mercado? Eu, Luiz Fernando, irei devolver a sua dignidade, recuperando seu crédito através do Código de Defesa do Consumidor, artigo 42. A Crédito Limpo tem a solução para você. Me chame agora no WhatsApp que irei resolver o seu problema. 64 99260 6830. Crédito Limpo. Entre em contato pelo WhatsApp 64 99260 6830. Jornal Gazeta do Estado. Faça suas publicações de editais no jornal de grande circulação em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Solicite seu orçamento pelo e-mail comercial@gazetadoestado.com.br ou ligue 62 3249 8883. Acesse gazetadoestado.com.br e aproveite o nosso conteúdo 100% aberto para você. Vinícius Portugal e Elbi Messias deixam você bem informado sobre os bastidores da política de Goiás, Minas Gerais e do Brasil, no Conexão Atual, de segunda a sexta, 7 horas da noite, aqui na TV Atual, Record News. Rato e barata, formiga e toda praga, afasta o cliente da empresa da gente. Pra mudar essa história é só chamar a Pasta Rosa. 391 50 50, não tem praga que aguentar. 391 50 50, não tem praga que aguentar. Pasta Rosa Serviços. Excelência no gerenciamento de pragas urbanas. 391 50 50.
Estamos de volta, né? Nesse sabadão de feriado. Espero que você tenha aproveitado esse feriado. Estamos diferentes, estamos de um jeito diferente. Hoje o programa é um programa especial. A gente está recebendo aqui, fazendo aqui diversas entrevistas para poder entender exatamente essa movimentação que está acontecendo em Lusiânia. Estamos online aqui, tanto que eu estou aqui no meu quartinho aqui, justamente para poder conversar tanto com o Noleto, bem como também com o Johnny Cotrim, eles que estão fazendo, né, estão encabeçando então toda essa movimentação aqui na cidade de Lusiânia, a propósito da taxa do lixo, algo que já vem chamando a atenção há pelo menos já um mês, né? A população, ela se juntou contra a taxa do lixo, isso começou a partir de grupos do WhatsApp, né? A idealizadora, a Miriam, ela estava, enfim, vindo de Taguatinga, aqui para a região, e aí ela decidiu montar um grupo para colocar os seus amigos, e depois, quando ela viu, os grupos explodiram, e não somente a demanda do lixo foi um dos pontos discutidos, mas também dentro daquele grupo era possível ver também diversos outros pontos. Então a gente está querendo aqui exatamente dar esse espaço, esclarecer e para também explicar o motivo, por que há essa taxa, né, em primeiro lugar, e evidentemente quais são os passos que esses manifestantes eles desejam dar. Inclusive, essa manifestação agora, né, Johnny e também Noleto, ela está marcada então para essa terça-feira, é isso? Sim, a gente decidiu marcar a manifestação já para terça-feira para dar um recado, porque o foco nosso é dar o recado aos vereadores. A gente não está aqui para brigar, a gente não está aqui para arrumar confusão, a gente está aqui para contar para eles o que aparentemente eles não estão escutando das ruas. O povo não quer a taxa do lixo. Então a gente marcou para terça-feira, 10 horas, em frente à prefeitura. Não vai ser aquela manifestação longa de arrastar o dia, não. Vai ser um recado. Então eu conto com a presença de você, que queira estar na manifestação, ela vai ocorrer 10 horas. A gente vai fazer uma concentração no Balão da Santa da cidade para fazer um caminho até a prefeitura, com quem estiver disposto a estar conosco, e eu conto com a sua presença, e vamos dar esse recado para os vereadores e para os prefeitos, para o prefeito, né? E assim, eu gostaria de saber, será que eles vão ter coragem de esperar o povo com a porta da prefeitura aberta? Com a porta da Câmara dos Vereadores aberta? Será que eles terão essa coragem? Ou eles vão virar as costas pro povo e fugir da população da cidade? E fugir do recado que o povo quer levar para eles? Essa é a pergunta que fica. E você está convidado para estar com a gente. 10 horas na porta da prefeitura, 9 horas no Balão da Santa. O nosso objetivo é ter pelo menos um único vereador decente na cidade de Lusiânia que vai ter a humildade de voltar atrás. Então, às 10 horas da manhã, nós estaremos lá, como o Johnny muito bem disse, mostrando a nossa insatisfação para com esse absurdo da taxa do lixo. E se nenhum vereador tiver a humildade de voltar atrás, nós temos plano B, temos plano C, e o que não dá é para aceitar essa taxa do lixo. Então, nós recorreremos à via judicial, e essa manifestação vai ser importantíssima para conscientizar a classe política que parece míope, que parece cega, que parece surda, para com os anseios da população de Lusiânia. Então, se eles não estão escutando, a gente vai gritar mais alto. Obviamente, é uma manifestação pacífica, de pessoas de bem, de pessoas honestas que estão simplesmente ali decepcionadas com a própria classe política, né? E vale ressaltar também, né, o caráter dessa manifestação, até respondendo o excelentíssimo líder do governo na Câmara dos vereadores, que diz que é uma manifestação oportunista. Essa manifestação ela é tão oportunista que ela enquadra pessoas de diferentes espectros, de diferentes linhas ideológicas, diferentes linhas partidárias, e todas elas estão unidas por um acordo. Nós não vamos falar do presidente, nós não vamos falar do governador, nós não vamos falar de Bolsonaro, de Lula, nada disso. Nós esquecemos todas as outras pautas para na terça-feira, dia 25 de novembro de 2025, no Balão da Santa, aqui em Lusiânia, a gente tratar da taxa do lixo de Lusiânia, tratar do bem-estar e da dignidade da população de Lusiânia. Essa é a única pauta, ela une pessoas de A a Z. Então, se você concorda com o político A, vá. Se você concorda com o político B, vá. Com C, vá. Desde que você não aceite ser tratado como um mero hospedeiro para os sanguessugas da Câmara Municipal que quer tirar mais dinheiro do seu bolso. Bom, enquanto eu estava fazendo algumas verificações aqui antes de conversar com vocês,
E eu vi um questionamento que estavam sendo feitos também em outros grupos e creio que seria importante perguntar para vocês, já que vocês estão encabeçando o projeto. O que acontece? Foram feitas algumas inlações e supostamente dentro dos grupos estariam sendo solicitados o Pix das pessoas que participavam desse grupo, né, dos grupos relacionados à taxa do lixo. Gostaria de entender, em algum momento dentro desses grupos foi feito algum tipo de solicitação nesse sentido? Olha, inclusive, se você dentro do grupo ver alguma solicitação, denuncie aos administradores, tá? Porque de forma alguma a intenção é arrecadar qualquer centavo, né, desse grupo. A intenção é mobilizar a população por essa causa nobre, que é o fim da taxa do lixo. O que aconteceu foi uma confusão, porque quando o pessoal escolhe uma abaixo-assinado online, ele dá a opção no final, depois que você assina, ele dá a opção de você doar para a plataforma do abaixo-assinado um valor simbólico de 5, 10 reais para que ela divulgue aquele abaixo-assinado. Nós, inclusive, nem sequer recomendamos ou pedimos. Recomendamos que não doe, não gaste dinheiro com nada disso. Nada disso. Essa manifestação ela não precisa de dinheiro para acontecer. Ela precisa simplesmente da sua presença. Então, de forma alguma, se você em algum grupo viu alguém pedindo Pix, simplesmente não doe e denuncie aos administradores que eles tomarão as devidas providências. Quando começou a surgir essa falação, o que a gente fez? A gente fez um vídeo explicando como assinar a abaixo-assinada, como fazer de forma limpa, transparente e gratuita. E a gente recomendou. Aqui tem a opção para você compartilhar, contribuindo com a plataforma. E aqui tem a opção de você compartilhar no seu WhatsApp. Então a gente deixou claro, marque essa opção, envie para um amigo, chame a sua mãe, seu primo, seu tio, através do WhatsApp, com um linkzinho da abaixo-assinada. E assim, infelizmente, vem muitos assuntos aqui, muita conversa, para atacar o grupo e tirar o foco do grupo. Nós não estamos pedindo nada a ninguém. A gente quer o apoio das pessoas. A gente quer a assinatura das pessoas. E se você vê qualquer um pedindo Pix para essa manifestação, para esse ato democrático, legítimo que a população de Lusiânia está tomando, denuncie. Pode falar diretamente comigo, que eu vou atrás, vou querer saber quem é. Fale com a Miriam, que ela vai atrás, vai querer saber quem é. Por quê? Não estamos pedindo nada. A gente quer o apoio das pessoas contra... Vou falar a palavra, é a sacanagem que aconteceu com o povo de Lusiânia com essa taxa do lixo. Certo. Bom, então ainda dá tempo, por exemplo, a pessoa que deseja, enfim, fazer esse abaixo-assinado, ela ainda consegue fazer, ainda consegue participar? É possível entrar nesses grupos? Como que está toda essa estrutura até essa próxima terça-feira? Quais são os passos que vão ser dados até essa terça-feira? Olha, até terça-feira a gente está focado em recolher assinaturas, em continuar divulgando a abaixo-assinada. Quem quiser pegar abaixo-assinado, pode procurar a gente nos grupos que a gente criou, pode procurar a gente nas redes sociais. É só você colocar lá, meu nome é Johnny, e me mandar um direct solicitando o link que eu vou enviar para vocês. Tá? No Instagram, meu nome é Johnny, J-H-O-N-E. E eu vou mandar para você o link. E te mando o vídeo também, que está disponível no meu Instagram, para que você saiba como assinar abaixo-assinado. E a gente vai estar pelas ruas, a gente vai estar na feira do Jardingá, a gente vai estar na feira aqui de Lusiânia Central, né? Aqui no setor aeroporto. Então a gente vai estar nas ruas, a gente vai estar de frente ao Dia a Dia, de frente ao Costa Atacadista, de frente ao Super Sam, colhendo as assinaturas. Então, até terça-feira a gente está mobilizado em juntar o máximo de pessoas possíveis, que o máximo de pessoas possíveis assine a presencial, assine a online. E a gente está disponibilizando nas redes sociais nossas para receber vocês e direcionar até o dia da manifestação. Bom, e uma dúvida que eu gostaria de ter, isso é uma dúvida, acredito, muito importante, é o seguinte: a gente sabe que não só Lusiânia, como qualquer município, tem suas mazelas. Vocês acreditam que esse é um movimento único para resolver isso? Vocês acham que essa mobilização ela pode impactar politicamente Lusiânia no sentido, talvez, a população entender que tem a voz? Eu queria entender o pós.
depois que todo esse processo tiver passado, independente se foi uma resolução ou não, independente se essa resolução ela foi por meio jurídico, se ela foi por meio legislativo, enfim, depois de tudo passado, o que se espera caso positivo e caso negativo? Eu acho que a principal lição, né, primeiro para a população de Lusiânia, é que nós temos que continuar de olho no que os nossos representantes fazem. Não adianta simplesmente dar o voto na eleição e depois esquecer em quem votou. A gente tem que estar acompanhando. Até porque quando a gente deixa os nossos políticos ali soltos demais, eles fazem o que bem querem. E às vezes o que eles bem querem não é o melhor para a população. Então, primeiro recado para a população: a gente tem que estar vigilante para com os nossos representantes para auxiliá-los a fazer um bom mandato. Porque se a gente está lá sempre dando feedback, contando, olha, Johnny, não gosto disso, faz essa outra coisa, minha sugestão é que você vote contra isso, eu quero que você vote a favor disso, que promova tal e tal política pública, você está ajudando o seu parlamentar a fazer um bom mandato. E o recado para a classe política de Lusiânia é que vocês não estão mais sozinhos. Existe uma massa de pessoas nas ruas, nas redes sociais, acompanhando o que vocês fazem e vocês não vão mais fazer o que bem entender. Acabou o tempo da libertinagem, a gente pode dizer assim. Agora começou o tempo da disciplina e da ordem. E assim, as pessoas da cidade que eu tô vendo, elas estão bastante interessadas no que o político, o vereador, está fazendo. E eu quero deixar aqui claro para vocês. Eu já recebi solicitação de várias pessoas para que eu monitore as ações que estão sendo tomadas na Câmara Municipal, e eu vou fazer. Eu vou procurar agenda, eu vou olhar qual a pauta do dia, qual a pauta da semana, e todo assunto que tiver que for de extrema importância para a população, que for necessário que as pessoas saibam o que está acontecendo, porque muitas vezes é a votação de um quebra-mola. A população não quer saber disso. Agora, quando for uma pauta cara ao povo de Lusiânia, estaremos sim de olho e vamos divulgar nas redes sociais para que vocês possam acompanhar e possam fiscalizar o seu vereador. Não interessa em quem você votou. Você tem que cobrar, porque o vereador, ele trabalha para o povo. Ele trabalha de acordo com os interesses da população. E aquele vereador que não atendeu seus interesses enquanto eleito, nas eleições você tem que dar a resposta. E a resposta é ignorar, é não votar, é fazer campanha contra. Porque o vereador que quer atender o povo vai ter o apoio do povo. O vereador que vira as costas pro povo depois que ganha o mandato vai ter o mesmo, as costas da população, na próxima eleição. Esse é um recado claro. Muito bem, muito bem. Então falamos aqui então a propósito da taxa do lixo, lembrando, nessa terça-feira, tá no Balão da Santa, vai iniciar toda a concentração, aí o pessoal vai subindo do Balão da Santa até a região central aí de Lusiânia, onde eles vão ir até a Câmara Legislativa e pedir ali aos vereadores do município exatamente a retirada dessa taxa. Mas, olha só, o Johnny e também o Noleta ainda continuam por aqui. A gente volta já, a gente vai só dar um intervalinho rápido, porque nós vamos falar sobre outros assuntos também relacionados aí à política. O Revista Atual volta já. Neste domingo, confira o melhor da informação na sua TV. Boa tarde, no seu Domingão. Com ele, o homem que chuta o balde, Charles Nunes. Jornalismo comunitário, prestação de serviço, muito humor e reverência para você. É neste Domingão, 12:30, na TV Atual, Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. O Hora News Local está no ar em 2 momentos importantes do seu dia. De segunda a sexta, das 10:30 ao meio-dia e das 3:30 às 6 horas da tarde. As notícias mais relevantes da nossa região, com agilidade e credibilidade. Hora News Local. Informação no tempo certo, para quem não pode esperar. Aqui, na TV Atual Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. A qualquer momento, a notícia pode chegar. E se tem notícia, tá no ar. Minuto News. Os fatos mais quentes, em tempo real. Direto para você, na programação da TV Atual Record News. Minuto News. Informação rápida. Notícia de verdade. Fique ligado. Oferecimento
gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. Você está procurando por um refúgio perfeito para relaxar e se divertir? Então venha para Caldas Novas, a cidade das águas quentes. Não perca a oportunidade de experimentar a magia de Caldas Novas. Reserve sua diária agora e aproveite ao máximo sua estadia conosco. Seu nome está sujo? Não tem crédito no mercado? Eu, Luiz Fernando, irei devolver a sua dignidade, recuperando seu crédito através do Código de Defesa do Consumidor, artigo 42. A Crédito Limpo tem a solução para você. Me chame agora no WhatsApp que irei resolver o seu problema. 64 99260 6830. Crédito Limpo. Entre em contato pelo WhatsApp 64 99260 6830. Jornal Gazeta do Estado. Faça suas publicações de editais no jornal de grande circulação em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Solicite seu orçamento pelo e-mail comercial@gazetadoestado.com.br ou ligue 62 3249 8883. Acesse gazetadoestado.com.br e aproveite o nosso conteúdo 100% aberto para você. Vinícius Portugal e Elbi Messias deixam você bem informado sobre os bastidores da política de Goiás, Minas Gerais e do Brasil, no Conexão Atual, de segunda a sexta, 7 horas da noite, aqui na TV Atual, Record News. Rato e barata, formiga e toda praga, afasta o cliente da empresa da gente. Pra mudar essa história é só chamar a Pasta Rosa. 391 50 50, não tem praga que aguentar. 391 50 50, não tem praga que aguentar. Pasta Rosa Serviços. Excelência no gerenciamento de pragas urbanas. 391 50 50. Estamos de volta nesse sabadão, tá aqui Noleto e Johnny Cotrim, eles que estão encabeçando o movimento em relação à propósito da taxa do lixo aqui de Lusiânia. Mas agora, saindo um pouco desse assunto, eu quero poder falar sobre outros assuntos também que envolvem não só Lusiânia, mas envolvem também todo o estado de Goiás. Ocorre que recentemente, né, nós tivemos aí a constituição, a criação, né, do novo partido político, que é o Partido Missão. O Noleto é um dos cabeças aqui do Missão em Goiás. E eu queria entender exatamente isso, Noleto, porque quando a gente fala de política, principalmente política goiana, a gente, por mais que a população do entorno ela escolha governantes, deputados estaduais, deputados federais, enfim, que são moradores do entorno ou que têm o seu reduto eleitoral no entorno, a gente percebe que muitas vezes boa parte daquilo que é feito diretamente mais para a região central ali de Goiás, Goiânia, enfim, outras regiões ali, mas o entorno a gente tem a sensação que é morador do entorno, tem a sensação que o entorno é um pouco esquecido. Durante muitos anos é muito comum a gente ver diversas promessas que muitas vezes são feitas e que não são cumpridas. A gente tem uma promessa, já vai fazer anos, viu, essa bendita promessa, o tal do trem, do VLT, que vai sair de um canto, que vai chegar em Brasília, que vai desafogar o trânsito, que vai melhorar para a população poder chegar. Eu já moro aqui no entorno, vai fazer mais de 20 anos, e até hoje esse trem, eu só escuto, quando eu escuto o trem, para mim só vem o trem mesmo do sotaque mineiro, basicamente, né? Porque o trem mesmo, ele não saiu nem do papel, nem da ideia e nem do sonho. A gente tem também um problema seríssimo com o transporte público. A população sofre muito, inclusive nós até abordamos o tema transporte público no Revista Atual recentemente também. Então eu queria entender o seguinte, mais um partido político surgiu. Quando eu escuto os cabeças do Partido Missão, como é o caso do Renan,
o Arthur Duval, Kim Kataguiri, todos eles dizem, olha, nós estamos criando um partido, mas o partido, ele não é um partido, é uma ideia, é algo ideológico de fato, não é só uma legenda, um tipo de cartório que é só para colocar um candidato ali e tudo. Só que eu queria entender então, já que ele é de fato então algo ideológico, realmente ele vai agir tecnicamente na parte radical do problema, né? O que de fato o Partido Missão ele vai acrescentar para a população do entorno? Primeiro, a questão do entorno, né? O primeiro passo é a gente parar de mentir para a população. A gente não, né? A classe política parar de mentir para a população. Nós agora estamos ingressando na classe política e não queremos tomar essa mesma postura. E quando a gente fala de um trem, de um VLT, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que o nosso país está falido. Essa é a grande verdade. Eu não vou mentir aqui para vocês e falar, olha, o Partido Missão vai construir o trem em tanto tempo. Porque a gente simplesmente não pode fazer isso. Primeiro, a gente tem que resolver o rombo que gestões anteriores deixaram no Brasil. Essa é a grande verdade. E eu tenho certeza que muitos políticos ganham voto dizendo para a população que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enquanto eles não têm a prerrogativa de fazer. Sabe por quê? Quando a gente fala na construção de um trem, na construção de um VLT, a gente fala de investimento em infraestrutura. E sabe o que acontece com o investimento em infraestrutura no Brasil? Ele não é suficiente para fazer a manutenção do que já existe. O que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, no norte do Brasil, quando você tem uma estrada construída e ela fica sem manutenção, ela volta para o chão de terra. Então a gente está regredindo, porque a gente não investe o suficiente para manter. Então quando você vai lá e cria uma estrada, cria uma nova rota, você tem que ter o dinheiro para reinvestir na manutenção daquilo lá, porque você faz a construção de pavimentação asfáltica, por exemplo, né, o asfalto quente, ele dura 1 ano e meio. Você sabe que daqui a 1 ano e meio você vai ter que refazer o asfalto. É o que os engenheiros dizem, né, sobre a duração de um asfalto bem feito. Diferente do Brasil, que dura pouco tempo, dá 6 meses, a primeira chuva já tá tudo esfarelando e cheio de buraco de novo, né? Mas quando feito de forma séria, ele dura 1 ano e meio. Quando a gente tem a pavimentação feita ali através de concreto, ela dura 10 anos. Então a gente sabe que daqui a 10 anos a gente vai ter que reinvestir na manutenção daquilo lá para que a gente não regrida. E o Brasil, o dinheiro que a gente tem é tão mal gasto, o orçamento é tão mal ordenado, que ele mal dá para manter o que já tem. Então qualquer um que chegue aqui, eu gostaria de dizer para vocês, olha, o Partido Missão vai resolver esse problema de mobilidade do pessoal do entorno. Mas qualquer um que chegue dizendo isso está mentindo, porque o primeiro passo é parar de regredir, aí sim a gente vai poder avançar, né? Então, o grande diferencial do Partido Missão, inclusive, é esse. Eu não vou chegar aqui para vocês, por mais que seja vantajoso para mim ou para o meu grupo eleitoralmente, eu vou mentir para você. Eu vou falar a verdade. Se você tiver maturidade para entender e lutar essa luta junto conosco, nós vamos ter uma linda parceria. Agora, se você quiser o discurso fácil de políticos que mentem para você há décadas, você já sabe por onde seguir. O caminho não é pela missão, né? E esse fator ideológico começa por aí, né? Eu acho que antes de ser ideológico, a gente tem que ser honesto, né? E aí, pra gente ser ideológico, a gente tem que olhar para o contexto brasileiro. Você já reparou que os candidatos dos partidos brasileiros, né, com exceção ali talvez do PT, da esquerda, e o pessoal que eu não concordo porque são de esquerda e eu me identifico como uma pessoa de direita, tirando eles, todos os outros partidos são candidatos completamente diferentes. Você tem um candidato da extrema direita e um da extrema esquerda no mesmo partido, um candidato que apoia pautas A, B e C e outro que apoia a pauta D, E e F, que não tem uma convergência, porque a ideia de um partido é ter agentes políticos unidos em prol da mesma causa. Então, no Partido Missão, nós não temos interesse, inclusive, de trazer pessoas que pensam diferente de nós. Nós queremos pessoas que vão ter esse mesmo princípio. Esse mesmo princípio que está no nosso programa partidário, né? Nós temos muito hábito de olhar para o que dá certo ao redor do mundo e replicar aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Em termos de segurança pública, qual o país com uma realidade parecida com a nossa conseguiu resolver seu problema? A gente pode olhar, por exemplo, existem avanços no próprio Brasil, em Goiás o entorno teve avanços em questão de segurança pública, mas quando a gente olha para a resolução definitiva na América Latina, né, em países mais parecidos com o nosso, a gente olha para El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele resolveu a questão do crime organizado, fazendo mega presídios e tudo mais, e mantendo os criminosos, né, os faccionados dele lá, os bandoleiros, como eles chamam, presos. E
E a gente olha, o que a gente tem que fazer para resolver aqui o Brasil? Sendo que a gente está num cenário parecido com o deles, de forte presença, em alguns casos até de dominação do crime organizado. A gente tem que construir megapresídios e manter as facções os faccionados presos. Simples assim. A minha conversa, enquanto político, gestor público, com um membro do Comando Vermelho dos seus 20 e poucos anos, ela não tem que acontecer agora. Ele tem que ser preso. Quando ele estiver lá com 50, 60, 70 anos, né, depois ele ficar um bom tempo na cadeia e não tiver mais força física para fazer o mal, estiver andando na cadeira de rodas, aí ele pode ser solto. Enquanto isso, enquanto ele for um mal em potencial, uma pessoa que escolheu seguir fora das regras da sociedade, ele tem que estar preso. Diferente do nosso Brasil hoje. A gente vê casos de pessoas com 80 passagens pela polícia e sendo solto pelo juiz, porque a extensa ficha criminal dele não garante que ele vá cometer crimes novamente. E detalhe, volta a cometer crime novamente num período muito curto, como foi o caso do Rio de Janeiro, onde um juiz, inclusive, salvo engano, ex-marido da militante do PT, militante do PT e filósofa Márcia Tiburi, soltou um bandido com 86 passagens e disse que a extensa ficha criminal dele não queria dizer que ele cometeria crimes novamente. E ele foi preso na semana seguinte cometendo crime novamente. Então, tá muito claro, a polícia militar de todo o Brasil, especialmente daqui de Goiás, é muito competente e ela prende as pessoas certas. O que acontece é que o governo federal tem um péssimo Código Penal que solta esses bandidos. O Código de Processo Penal, enfim, que solta esses bandidos. Progressão de pena, o cara é condenado a 10 anos, cumpre 2 anos e vai pro semiaberto, volta pra rua. Que absurdo, tem que acabar com isso. O cara foi preso por 10 anos, ele vai ter que ficar 10 anos na cadeia cumprindo a pena dele para que ele pense muito bem e não volte a cometer o crime novamente. E a mesma coisa para infraestrutura. A gente não vai resolver o problema de mobilidade do DF com promessa sem pé nem cabeça. O primeiro passo é organizar as finanças do Brasil. O Brasil não vai conseguir pagar a conta de energia dos ministérios em 2027, 2028, se ninguém tomar uma decisão de parar essa gastança desenfreada praticada pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ou seja, tecnicamente, então, primeiro é fazer o saneamento das contas públicas para depois ter ações devidas ali. Mas agora não tem jeito, né? A classe política, a gente sabe, ela não passa uma grande credibilidade, dado, enfim, tudo que já aconteceu, dado diversas promessas e tudo. Qual que é a garantia de que o Partido Missão ele não vai se entregar ao sistema como boa parte dos partidos e boa parte dos políticos se entregaram para o sistema? Olha, porque nós nunca nos entregamos. Em toda a nossa trajetória, o Partido Missão surge do Grupo MBL, que nunca se entregou ao sistema. Tomou posições impopulares, muitas vezes mais corretas, e não se vendeu. Não se vendeu por like, não se vendeu por prestígio, não se vendeu por cargos. Eu mesmo, na minha trajetória enquanto militante político do MBL, já fui assediado por diversas vezes pelo sistema, por cargos e promessas de dinheiro, e nunca entrei nessa. Tô aqui, na mesma trajetória. E essa nossa postura é o que avaliza que nós manteremos essa mesma linha. É simples, olha o nosso histórico. Olha agora, por exemplo, a expulsão do vereador Sandro Filho na Bahia, que era membro do MBL, e sobre a mera suspeita dele ter cometido um crime, ele foi expulso do movimento. Por quê? Que outro partido, que outra agremiação política você já viu expulsar um membro por algum desvio de conduta? Muitas vezes os partidos têm seus quadros ali perseguidos pela Polícia Federal com operação policial na casa deles, e os partidos mantêm esses quadros. Nós não temos interesse de manter qualquer desvio de conduta. Muito bem. E para finalizar, queria perguntar o seguinte, Noleto, queria entender se em 2026 vocês pretendem sair para o executivo, seja executivo federal, executivo estadual, se vai ter também candidatos ou pré-candidatos, dado que o partido já está praticamente aí, já está pronto já, né? Vocês, inclusive, toda a ideia de vocês está dentro de um livro amarelo, não é isso? Tem o livro amarelo, que é o responsável ali por todas as ideias que vocês dizem que foi construída não só entre vocês, que já fazem parte, mas também entre a militância. Então, todo o livro amarelo ele vai ser seguido no legislativo, no executivo, enfim. Como que vai ser esse processo e essa construção dessa estrutura de vocês
para 2026? A gente pode esperar que aqui em Goiás, aqui no entorno, talvez, ou em algum outro local aqui em Goiás, a gente vai ter alguém tentando sair para algum cargo? Olha, com certeza, começando pelo final, sobre a pergunta do Livro Amarelo. O Livro Amarelo é o nosso programa partidário. Aí eu vou perguntar primeiro para quem pergunta a garantia de que nós não adotaremos o caminho dos outros 30 partidos existentes. Qual outro partido foi criado com um estatuto claro, feito por centenas, de pesquisadores ao redor do Brasil, estudando os nossos problemas, estudando as potencialidades, e escrevendo um livro que foi vendido, inclusive, para financiar a criação do partido? Muita gente pergunta, de onde saiu o financiamento para vocês criarem um partido missão? Ele saiu da venda do Livro Amarelo. Agora, olha que curioso, Bruno. O Brasil é um país com baixa taxa de leitura. O brasileiro mal lê. Como é que um grupo consegue criar um partido vendendo um livro de seu programa partidário? E esse vai ser cumprido à risca por todos os seus membros. Inclusive, está previsto no nosso estatuto que quem não seguir o nosso programa partidário, que é o Livro Amarelo, vai sofrer ali no Conselho de Ética, provavelmente uma expulsão, alguma sanção, porque o Partido Missão não é um partido sem alma, é um partido com ideias, com propostas e com alma. Então, sim, o Livro Amarelo vai ser seguido à risca, isso está previsto inclusive no nosso estatuto, né, e ele tem que ser seguido de acordo com a lei eleitoral. E também aí sobre a nossa presença no Executivo, nós temos aí um pré-candidato à presidência da República, o Renan Santos, já pontua nas pesquisas aí com 6%, é um nome que é pouco conhecido ainda, mas que quem conhece vem sendo convencido pela qualidade de seu trabalho, né? Então, nós temos esse nome à disposição da população enquanto pré-candidato agora, esperamos a confirmação de sua candidatura, né, através aí dos próximos passos da lei eleitoral. E enquanto aqui em Goiás nós teremos pré-candidatos, nós temos hoje pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal também, não temos candidatos ao executivo, embora me doa muito dizer isso aqui a vocês, porque eu queria ter um nome do Partido Missão aqui, disputando o governo do estado de Goiás, mas eu acredito que ainda não é o momento, né? Infelizmente me dói muito dizer isso porque eu não vejo representatividade das nossas ideias, do que nós nos propomos a fazer no atual vice-governador, né, e pré-candidato ao governo também, Daniel Vilela. Não vejo isso, muito menos, no Marconi Perillo. Também não vejo no Wilder Moraes, que esteve com o Caiado, que é o principal cabo eleitoral do Daniel Vilela e foi secretário do Marconi em outro momento. Então, eu não vejo legitimidade numa figura que muda entre as principais forças políticas do nosso estado com tanta facilidade em tão pouco tempo. Então, nós estamos basicamente sem representação. Isso é muito ruim, porque a gente não tem uma perspectiva de futuro muito positiva no nosso estado sem um bom governador. E aí vai um problema que a gente vai ter que resolver, acredito eu, através do legislativo. Um legislativo atuante, que fiscalize, que não deixe o governador, quem quer que seja, fazer o que quiser. Que ele faça o certo, que ele cumpra a lei, que ele defenda o interesse da população goiana. Muito bem, quero agradecer então aqui Noleto e também Johnny Cotrim, e pela participação. Muito obrigado por essa entrevista online que a gente fez aqui. E as portas da Record News TV Atual estão sempre abertas para vocês aí poderem participar. Muito obrigado. Olha, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui novamente, né, na TV Atual, Record News, dessa vez aqui na região do entorno, né, inclusive mandar um abraço para meus colegas da TV Atual na região metropolitana, onde nós comentamos ali diariamente semanalmente no TV Atual. É um prazer estar aqui presente no entorno também, um prazer estar aqui dividindo essa entrevista com o Johnny e um prazer ser entrevistado também pelo Bruno. Muito obrigado. Sempre que precisarem aqui, o Partido Missão, nós do Movimento Brasileiro estamos à disposição. Muito obrigado. Eu também quero agradecer muito a oportunidade, mais uma vez, estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante. Eu já tive aqui na TV Atual, por convite incrível, que foi feito pelo Tibério, pela TV Atual, falando sobre o transporte público. Agora eu tô aqui falando sobre um tema que pega muito a minha cidade, pega muito a mim mesmo, que eu sinto as dificuldades da minha população, da população de Lusiânia. E quando eu falo Lusiânia, eu cito toda a cidade. Porque às vezes a gente vê muito divisionismo aqui na cidade. Ah, bairro tal. Não, é um povo só. Nós somos um povo só. Lusiânia é um povo forte, trabalhador, batalhador e unido. Então quero deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo que está apoiando a gente, todo mundo que está compartilhando, que está ajudando, que está pressionando. Muito obrigado à TV Atual, muito obrigado ao Noleto, que se dispôs a sair de... Cara, ele saiu de Goiânia, porque eu pedi, vem ajudar a Lusiânia, e ele veio.
Então eu quero agradecer tudo que ele está fazendo por nós aqui em Lusiânia e agradecer a todo esse povo da cidade que está nos apoiando. Muito obrigado, Tibério, pela participação. Muito obrigado, Noleto, por estar aqui conosco, lutando do nosso lado. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. O Revista Atual vai ficando por aqui. Fica agora com as principais informações da Record News. A todos uma boa tarde e a gente se vê, evidentemente, no próximo sábado a partir das 11h30 da manhã. Um abraço e até mais. Neste domingo, confira o melhor da informação na sua TV. Boa tarde no seu Domingão. Com ele, o homem que chuta o balde, Charles Nunes. Jornalismo comunitário, prestação de serviço, muito humor e reverência para você. É neste Domingão, 12h30, na TV Atual, Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. O Hora News Local está no ar em 2 momentos importantes do seu dia. De segunda a sexta, das 10h30 ao meio-dia e das 3h30 às 6 horas da tarde. As notícias mais relevantes da nossa região, com agilidade e credibilidade. Hora News Local. Informação no tempo certo, para quem não pode esperar. Aqui, na TV Atual Record News. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. A qualquer momento, a notícia pode chegar. E se tem notícia, tá no ar. Minuto News. Os fatos mais quentes, em tempo real. Direto para você, na programação da TV Atual Record News. Minuto News. Informação rápida. Notícia de verdade. Fique ligado. Oferecimento gazetadoestado.com.br. Conteúdo 100% aberto. Você está procurando por um refúgio perfeito para relaxar e se divertir? Então venha para Caldas Novas, a cidade das águas quentes. Não perca a oportunidade de experimentar a magia de Caldas Novas. Reserve sua diária agora e aproveite ao máximo sua estadia conosco. Seu nome está sujo? Não tem crédito no mercado? Eu, Luiz Fernando, irei devolver a sua dignidade, recuperando seu crédito através do Código de Defesa do Consumidor, artigo 42. A Crédito Limpo tem a solução para você. Me chame agora no WhatsApp que irei resolver o seu problema. 64 99260 6830. Crédito Limpo. Entre em contato pelo WhatsApp 64 99260 6830. Jornal Gazeta do Estado. Faça suas publicações de editais no jornal de grande circulação em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Solicite seu orçamento pelo e-mail comercial@gazetadoestado.com.br ou ligue 62 3249 8883. Acesse gazetadoestado.com.br e aproveite o nosso conteúdo 100% aberto para você. Vinícius Portugal e Elbi Messias deixam você bem informado sobre os bastidores da política de Goiás, Minas Gerais e do Brasil, no Conexão Atual, de segunda a sexta, 7 horas da noite, aqui na TV Atual, Record News. Rato e barata, formiga e toda praga, afasta o cliente da empresa da gente. Pra mudar essa história é só chamar a Pasta Rosa. 391 50 50, não tem praga que aguenta. 391 50 50, não tem praga que aguenta. Pasta Rosa Serviços. Excelência no gerenciamento de pragas urbanas. 391 50 50.